Não, eu vejo que quando se coloca de aprovação ou rejeição, né, você, quando você está fazendo uma pesquisa, você tem a fotografia do momento, né? E quando você analisa, por exemplo, uma administração pública, você tem que analisar o seu caminho, né? A nossa administração, quando nós assumimos a Prefeitura de Rio Claro, nós não pegamos a Prefeitura do zero. Nós pegamos com menos 70 milhões. 25 milhões para ser pago de 2008 para ser pago em 2009, 15 milhões de fundo de participação retido, 30 milhões por queda de arrecadação, que em 2008 foi um ano de crise, né, 2009, e mais 7 milhões e meio da Câmara dos Vereadores. Então são mais de 70 milhões negativos, não foi do zero. Então, o que nós tivemos que fazer, por exemplo, no primeiro ano da nossa administração? O primeiro ano da nossa administração, nós tivemos que limpar o nome da cidade de Rio Claro. O nome da cidade de Rio Claro estava sujo. E a nossa cidade não conseguia receber recursos de fora. E nós tiramos uma linha que nós teríamos que buscar dinheiro de fora para desenvolver a cidade de Rio Claro, já que o orçamento do município mal dá para a manutenção da cidade. E para você buscar dinheiro de fora, um pré-requisito básico que você tem que ter é ter a cidade ter um nome limpo. Então, o ano de 2009, nós trabalhamos totalmente o ano de 2009 para limpar o nome da cidade e também montar uma central de projetos. Esse foi realmente o nosso objetivo no ano de 2009. Então a gente tinha por objetivo e planejamento que nós tínhamos que buscar dinheiro de fora para desenvolver. E para desenvolver nós tínhamos que limpar o nome, ter projetos e ter peso político. E esse peso político, se você analisar, o ano passado, o prefeito de Rio Claro, com 1 ano e meio de mandato, foi coordenador da campanha de Dilma e Michel Temer no estado de São Paulo. Foi o coordenador do comitê suprapartidário no estado de São Paulo de uma campanha vitoriosa. E com isso nós abrimos a porta de Brasília. Como Michel Temer coloca, nós abrimos não tem porta em Brasília para a cidade de Rio Claro para a gente estar buscando os recursos. Então, 2009 nós fomos, limpamos o nome. 2010 nós elaboramos os projetos e fomos avançar para buscar dinheiro. E 2011 nós estamos começando a realização das obras do nosso município. Você vê, o próprio jornal Cidade hoje está apontando que o Minha Casa Minha Vida são por volta de 500 casas que nós já estamos abrindo o processo de licitação para contratação, para se fazer casas de 0 a 3 salários mínimos lá na região da Araucária, como também ali na Vila Cristina e no São Miguel. Então nós estamos começando a colocar em prática a nossa administração. Então eu vejo que toda avaliação que você faz nesse momento é uma avaliação ainda prematura. Nós fazemos pesquisa, quando a gente tem com mais de 1.200 pessoas sendo ouvidas, e de repente tem regular para mais, tem regular para menos. Você, muitas vezes, se você dividir, por exemplo, o regular no meio, você tem um tipo de avaliação, ou o regular para menos. Eu não vejo a questão do regular como sendo simplesmente umas pessoas neutras. Eu vejo que eles podem estar indo para mais ou para menos. Se você dividir no meio, por exemplo, você vai ver aí que nós chegamos com a margem de erro com mais de 50% de aprovação na cidade de Rio Claro. Eu vejo, como eu já disse, Marcelo, eu vou insistir nisso, que é o resultado do momento. Você tem avaliação. Se você vai olhar no índice de pesquisa que você tem, vai ter bairros também que às vezes não aprovam da mesma forma que outros. Então é uma forma geral. De repente você tem um trabalho desenvolvido mais numa certa região, você pode chamar mais atenção que outros. Agora, por exemplo, você vê, falando da área central da cidade, quando se foi feito o que nós estamos fazendo na cidade de Rio Claro? Nós tivemos a coragem, porque isso é coragem, de mudar aí todos os canos aí que tinham mais, era uma coisa centenária no nosso município para você desenvolver o centro da cidade de Rio Claro. No início do nosso governo nós conseguimos aí 10 milhões a fundo perdido, que já vinha vindo e nós foi concretizado no nosso governo, porque nós limpamos o nome da cidade de Rio Claro. Você fez toda a troca de tubulação e de canos aqui dentro do centro. E agora nós só estamos fazendo todo o recapeamento. Vamos analisar nos últimos 20 anos, 30 anos na cidade de Rio Claro, se isso foi feito no centro da cidade.
está sendo feito agora, com nova sinalização, que com certeza nós vamos fazer. Demos início agora aqui em volta aí do jardim público, né? Estamos isso fazendo de uma forma planejada, porque nós queremos, quando chegar aqui o Natal, a cidade esteja totalmente recapeada, pintada, sinalizada e assim por diante. Então são obras que foram feitas no centro da cidade, então, e muitas vezes os dados específicos ou o número de pessoas que foram abordadas aqui no centro, talvez às vezes não encare a realidade como um todo, né? Eu vejo que nós estamos muito longe ainda de todo o processo eleitoral para a gente ver, mas a nível de avaliação em relação ao serviço que muitas vezes pode estar mostrando isso. Você vê quando nós estávamos trocando os canos aqui da área central, então falou, não pode fazer durante o dia troca de cano, tem que fazer à noite, né? Porque aí não tem movimento. Você não sabe o problema que nós arrumamos à noite. Barulho. Entendeu? Barulho. Você vê, por exemplo, o Hotel Líder ali na Avenida 2 ou a 3, nós tivemos um problema louco. Quando estavam trabalhando, né, de madrugada para não trabalhar a área central, então você atrapalha aqueles hóspedes do hotel. Então não tem jeito. Eu vou ser sincero, Marcelo, eu prefiro sofrer crítica trabalhando do que não trabalhar. E a nossa administração trabalha e muito para a cidade de Rio Claro. O que nós estamos fazendo em 2 anos e meio da cidade de Rio Claro, o nível de obras, o nível de acolhimento que tem a população, você pode olhar nos últimos 30 anos que realmente isso não aconteceu. É muita coisa, como eu já disse para você, o primeiro ano foi para limpar o nome, o segundo ano foi para obter essas verbas e agora a execução. Nunca na história de Rio Claro, escreva isso, né? Dinheiro a fundo perdido que veio para o nosso município, nunca teve um número tão grande que nem está acontecendo agora na história da nossa cidade. A fundo perdido, bem dito, né? Porque teve outros momentos que teve muitas obras, mas foi financiamento. Então, nós estamos conseguindo muita coisa para o nosso município. Você vê, eu estou dando um exemplo da Minha Casa Minha Vida, né? E muito provavelmente a imprensa amanhã vai divulgar que também foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira, o asfaltamento do bairro Bom Sucesso, Terra Nova, em Novo Venzo, por mais de 8 milhões de reais. E daqui uns dias, eu não digo mais uns dias, 10, 15 dias, vai sair uma nova licitação, né? Nós vamos dar andamento do anel viário lá da cidade judiciária, ali em volta da Unesp. Então, você vai ter esse processo, a licitação vai caminhar, pode ter um pouco de demanda, mas eu acredito que até o final do ano, as grandes obras que nós temos para fazer, tem outras, o Minha Casa Minha Vida também vai ter outra licitação para acontecer, que até o final do ano nós vamos estar resolvido com boa parte de todas as licitações, e o ano de 2011 vai ser o ano que a gente vai estar executando a obra e muitas das obras vão poder ser feitas ainda no último ano de governo. Eu concordo que 4 anos realmente é pouco para se administrar. Eu sou contra a reeleição, acho que não deveria ter a reeleição, mas nós deveríamos ter um mandato de um prefeito municipal de 5 ou 6 anos para você poder começar, né, que nem nós fizemos, limpar o nome, ter projetos e aí você executar as obras. Eu acho 4 anos muito pouco e vejo que também 1 ano dentro de uma administração pública, ele passa muito rapidinho. Mas quando você tem planejamento, quando você já plantou, com certeza vai dar tempo de colher muita coisa. E eu vejo que a questão das obras é um ponto de uma administração, não é tudo. Porque as obras são importantes no município, mas o acolhimento das pessoas é muito mais importante muitas vezes do que muitas obras até de infraestrutura. O mercado municipal, nos últimos 20 anos de Rio Claro, fecha, não fecha, fecha, não fecha, abre, não abre, olha o que está acontecendo. Eu convido a população de Rio Claro, na quinta, na sexta e no sábado, ir para o mercado municipal, principalmente no período da noite. Nós fizemos uma intervenção ali na Avenida Rio Claro, iluminamos, dobramos a iluminação, fizemos uma reforma no mercado municipal como um todo, né? Arrumamos ali a licitação, os boxes e assim por diante, e eu não digo que nós revitalizamos, não. Nós criamos um novo espaço na cidade de Rio Claro, onde a população, a família rio-clarense possa se integrar. Então, obras são importantes, mas tipo de coisa, você ter esse acolhimento, como é o mercado municipal, como você vê hoje
no nosso Lago Azul, vá um domingo no Lago Azul, Dia das Crianças no Lago Azul, quem passou lá com aqueles pedalinhos pode ver a família rio-clarense reunida. Vá no Horto Florestal no final de semana, você lembra que era uma discussão dentro desse Rio Claro, o Horto Florestal, o número de pessoas hoje que estão indo no Horto Florestal. Então, obras são muito importantes, mas o acolhimento das pessoas, isso já está acontecendo de fato no nosso município. O Festival de Música Popular que aconteceu no último final de semana, no domingo, completamente lotado no nosso centro cultural, a classe, aqueles amantes da música sempre presente, né? E você vê os nossos CRAs espalhados aí pela cidade toda, o acolhimento que nós estamos tendo para aquelas pessoas carentes, os nossos CREAs e assim por diante. Eu acho então que a nível de obras nós temos muita coisa, talvez a gente não consiga finalizar, mas o nosso trabalho da administração concretamente já está sendo feito dentro da cidade de Rio Claro. Não sei se é perseguição política, mas eu quero dizer que foi político o que aconteceu, né? Porque não tem sentido você querer caçar um prefeito, porque o prefeito saiu de Rio Claro por 8 dias, quando ele poderia ter licença de até 15 dias, para participar da segunda Conferência Internacional das Cidades Inovadoras em Curitiba, para adquirir conhecimentos, principalmente da cidade digital, para estar trazendo para a nossa cidade a internet sem fio gratuita, que é principalmente para os filhos dos trabalhadores, porque graças a Deus a classe média alta já tem a internet gratuita, e aí você nomeia a vice-prefeita para estar ocupando esse cargo, né, para uma questão de responsabilidade, para a cidade não ficar vazia, e isso foi gerado alguma coisa para querer caçar, né, a nossa administração, querer caçar o prefeito ou vice. Eu não concordo com isso, não poderia concordar nunca, porque se eles tivessem me pego com $1 na cueca, com um caminhão cheio de dinheiro, com uma gravação telefônica eu vendendo a cidade, aí sim justificaria qualquer tipo de coisa. Agora, quando você vê um ato desse, uma denúncia desse tipo, que é o que consta no relatório da comissão processante, não tem sentido realmente se fazer isso, e acredito que realmente isso foi um jogo político que aconteceu. Mas, graças a Deus, as coisas estão indo com tranquilidade. Eu vejo que essa relação entre o executivo e o legislativo ela tem que acontecer de fato, né? Fato esse foi demonstrado aí na última semana, quando nós tivemos em São Paulo, na Nartesp, junto com o Legislativo Estadual, o deputado Aldemarque, junto com os vereadores Maria do Carmo Guilherme, o Sérgio Desderá, o Juninho da Padaria e eu, e fomos lá em São Paulo para fazer uma grande reivindicação, que é a questão do trevo aqui, da Tancredo Neves, com a Washington Luiz, bem como as marginais que necessitam ser feitas nesse trecho, né? Já que a gente olha, por exemplo, a cidade de Cordelópolis, né, que conseguiu, às vezes, uma cidade muito menor, tem 1/10 na cidade de Rio Claro, você vê a organização que eles têm em volta ali da rodovia Washington Luiz, isso não acontece no nosso município. Então nós temos que somar as forças executivo, legislativos, para o bem de Rio Claro, e com certeza só assim a cidade vai desenvolver. E eu sempre fiz um governo de paz, sempre respeitei o legislativo e sempre vou respeitar, porque o que existe mais democrático no país é o poder legislativo. Primeiro a gente tem que voltar um pouco na história, né? Quando eu falo que o orçamento do município mal dá para a manutenção da cidade, é real. Você tem, por exemplo, prefeitos que me antecederam, né, que fizeram pagamentos parcelados. Você tem outros que ficaram devendo aí 4, 5 meses de hora extra, né? E na nossa administração, por exemplo, principalmente no segundo semestre também, não é diferente, né? Porque os recursos mal dão realmente para a manutenção e para a folha de pagamento do município, e que é prioridade no nosso governo, né? Se eu tiver que fazer qualquer coisa, o primeiro ato que nós temos é a garantia do salário do funcionalismo. Nesses 2 anos e meio de governo, 2 anos e 10 meses de governo, nunca se atrasou um dia o salário do funcionalismo. Se atrasou sim a hora extra, que às vezes você não consegue pagar no mesmo dia, depois você paga uma semana depois, mas nunca ficou para o segundo mês o pagamento de hora extra, e nunca deixaram de receber em dia realmente a sua folha de salário. Agora, em relação ao fundo, né, da Câmara Municipal, eu sempre respeitei e respeito a Câmara Municipal. Quando foi constituído o fundo, foi para se construir um novo prédio, que eu sou de acordo realmente que a Câmara Municipal tem o seu espaço, porque dessa forma é que a gente vai conseguir a independência dos poderes, né? Eu tenho clareza disso. Não tem muito sentido você ver, de repente chega pessoas de fora da cidade de Rio Claro e falam, mas como, não tem sentido isso, em cima do gabinete do prefeito é
é a sala do presidente da Câmara, se confundem as coisas. É assim mesmo, em cima, ó. Aonde tem a minha mesa, no andar de cima, é a mesa do presidente da Câmara. Entende? Então você vê que as coisas se confundem. Muitas vezes o executivo acha que é legislativo, muitas vezes o legislativo acha que é executivo, e quando você se divide os poderes, você vai ter tranquilidade aí para que isso realmente aconteça no nosso município. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E nós estamos aí com problema de caixa, todo mundo sabe que a prefeitura não é do nosso mandato, isso já acontece sempre no segundo semestre, e tem esse fundo e não foi se construído. Então nós estamos conversando com o Legislativo aí para tentar equacionar, nós temos um problema na área de saúde, temos problema aí com a folha de pagamento propriamente dito, não atrasou nem um dia, nós estamos trabalhando para isso, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade e para que os funcionários possam estar recebendo em dia e não ter problema nenhum aí de mais um ano dentro da nossa administração. Você vê, por exemplo, a área de saúde não é um problema só da nossa administração em relação principalmente a recursos. Você vê a área de saúde no nosso município é muito complicado. Nós já subimos aí com mais de 56 milhões que nós tínhamos aí de dívida com o INSS e não vamos conseguir recuperar. Você vê todas as contas, 2003, 2004, 2000, tem problemas aí com o Tribunal de Contas e não vai ser a nossa administração que vai dar aí nos 3 anos que nós estamos aí, vamos conseguir sanar esse problema financeiro. E sempre quando tem problema financeiro, a gente tem expectativa de se fazer um monte de coisa e às vezes a gente não consegue, né? Mas nós não temos problema nenhum com o Marco Aurélio não, ele está fazendo uma grande gestão e acredito que se tiver alguma coisa nós vamos ter tranquilidade para conversar e avançar. Mas nós estamos fazendo uma gestão junto ao governo federal, com o Ministério, né, com o Alexandre Padilha, com o Ministro da Saúde, já conversamos com o Michel Temer, já conversamos aí com o Edinho, o presidente do PT, para que nos ajudem, aí principalmente dentro do Ministério da Saúde, que consiga, de alguma forma, dar um alento para que a gente saia desse momento difícil que nós estamos vivendo com a saúde na cidade de Rio Claro. A do José Carlos, ele quer saber quando será iluminado o pontilhão do Inocop. Pontilhão, nós estamos fazendo a iluminação de Rio Claro de uma forma geral, né? Ele está fazendo esse pedido aí, nós vamos encaminhar o nosso setor competente. A segunda colocação é do funcionário público que pediu para não se identificar, mas ele diz por que de um tempo para cá chega o pagamento e não se paga horas extras, além do adicional noturno, DSR e muitos descontos no pagamento. Não tem descontos no pagamento, tudo isso que é legal. A única coisa que está acontecendo, alguns meses do ano, que recebe o salário numa semana e hora extra na outra, simplesmente isso. O Robson pede para falar para o senhor que a denúncia que entrou no Legislativo foi sobre licitação do transporte e não sobre sua viagem para Curitiba. Primeiro, por exemplo, que não é real, por exemplo, quando eles encaminharam isso, mas a comissão processante, dentro do seu relatório, que coloca essa questão da minha viagem. Eu acho que tem também essa grande discussão. Agora você pergunta se foi uma das motivações da comissão processante foi a licitação do transporte, eu acredito que sim. Mas isso a justiça é que tem dado o caminho para isso. Mas o relatório da comissão processante, se você quiser, eu tenho acesso, só me procurar no gabinete, lá nós mostramos para você o que está colocado na comissão processante, é a questão da viagem a Curitiba. Entrevistamos aqui no Jornal da Manhã da Excelsior Jovem Pan o prefeito municipal de Rio Claro, Duo Timari, a quem nós agradecemos pela presença no estúdio e pelas ponderações feitas ao nosso jornal e ao nosso público. Obrigado, prefeito. Isso, eu que agradeço, o Ivo e toda a equipe aqui da Jovem Pan, o Marcelo, aqui por esse bate-papo, né, que nós estamos fazendo, e pode ter certeza que eu sei o papel importantíssimo que a imprensa tem, principalmente na democracia do nosso país. Sempre tive um bom relacionamento com a imprensa e sempre vou ter. Eu acho que nós temos aí, muitas vezes a gente nem gosta, né, de algumas ponderações que são feitas para a imprensa e assim por diante, né, porque a gente às vezes discorda. Mas pode ter certeza que esse respeito existe de fato e assim, sendo prefeito, não sendo prefeito, mas como cidadão, esse respeito principalmente pela imprensa rio-clarense eu sempre vou ter. Muito obrigado por mais esse trabalho que vocês estão fazendo aqui dentro do nosso município.